Olá, amados, graça, paz, prosperidade sejam da parte de Cristo a todos vocês. Sou José Maurício, mais uma vez aqui pelo meu canal, venho trazer mais um vídeo de urgência para vocês. Há 2-3 dias atrás eu fiz um vídeo para vocês pedindo que todos os cristãos, aqueles que creem no poder de Deus, estivessem intercedendo pela nossa nação, dado o momento difícil espiritual, político, econômico, financeiro que estamos passando. Isso não é em decorrência de esquerda e direita. Infelizmente, algumas pessoas não têm entendido o que a gente está propondo. Eu não quero falar aqui de políticos, eu não quero entrar na questão de que você votou em quem, se você votou em Daciolo, se Daciolo avisou, se não avisou. Entenda, muito mais do que pessoas que estão movimentando isso. Esquece Daciolo, pelo amor de Deus, esquece Ciro Gomes, esquece Bolsonaro, esquece qualquer candidato, esquece. É interessante, ainda tem crente querendo fazer terceiro turno. A gente está tratando de coisas muito mais importantes, muito mais perigosas, muito mais poderosas do que quem está no poder. Eu duvido que Daciolo estaria fazendo alguma coisa melhor que o Bolsonaro está fazendo, porque os dois são amadores. Nesse ponto, os dois são iguais. Então a minha discussão não é que quem faria melhor, se ia profetizar, se ia orar, se ia colocar ministros crentes. Esquece isso, em nome do Senhor Jesus. Há muito mais, e eu quero que você entenda isso. Quando eu indiquei livros, algumas pessoas de mente obtusas pensaram que eu estava baseando o livro, o vídeo no livro. Pelo amor de Deus, o livro é só para você entender a história do Brasil, a história da humanidade, a história do poder oculto, a história dos poderes subliminares, aquilo que tem dominado o mundo já há milênios e milênios. O mundo jaz do maligno, amém. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, amém. Mas nós estamos vivendo, infelizmente, no meio desse caos. Então os livros era só para pontuar, mas tem gente que é tão religiosa que elas vão perder a salvação por causa desse farisaísmo evangélico. Por isso que a igreja evangélica está onde está, nesse caos de mentes, infelizmente, fechadas, travadas, porque elas pensam que sabem tudo e que tudo que é escrito é letra. E se é letra, a letra mata, o Espírito quem vivifica. E elas pegam isso fora de um contexto, porque o que Jesus quis falar com os fariseus era sobre a lei de Moisés utilizada de forma incorreta e não o estudo da palavra de Deus. Portanto, eu quero que vocês, nesse momento, prestem atenção e tenham paciência, porque eu quero descrever para vocês o que está acontecendo no Brasil agora, e vou só para o mundo espiritual. Eu quero que você pegue a história. Quem trabalha com intercessão profética e mapeamento de geografia sabe, a gente precisa da história e do fato que está acontecendo no presente. Então, convido você a andar comigo de alguns séculos para trás até os dias de hoje, e você vai ver por que precisamos orar. A história do Brasil não começa aqui agora. O que está ocorrendo hoje, em 2019, maio de 2019, se talvez ocorra em junho, julho, agosto, setembro, outubro, até dezembro de 2020, eu não sei até quando. Mas talvez o que está ocorrendo aqui conosco hoje tem tudo a ver com o passado. Um passado do Brasil, um passado da Europa, um passado que atravessa as fronteiras. Nós fomos achados, não fomos descobertos pelos portugueses. Fomos colônias de exploração, nunca fomos colônias para colonização. Nós éramos colônias de exploração, para acabar com tudo que tinha aqui. Portugal nunca teve o interesse de nos tornar uma colônia verdadeira, um império. Foram obrigados a vir aqui porque Napoleão estava tomando a Europa. Então eles tiveram que escolher entre Napoleão e a Inglaterra. Escolheram a Inglaterra. Dom João VI escolheu a Inglaterra e foi escoltado com navios ingleses até a costa do Brasil. Veio com 10 mil pessoas com a sua corte. Se assentou no Rio de Janeiro. E daqui reinou um governo luso-brasileiro. Não tinha esse nome, mas luso-brasileiro. Vamos entender que quando ele traz a sua corte, ele traz também a maçonaria, ele traz os seus maçons, ele era maçom. Vamos compreender mais ainda que o Brasil, e eu estou aqui com os slides para a gente ver, que o Brasil ele está dentro de um contexto onde começa tudo com a maçonaria. A maçonaria no Brasil é o ponto de partida para o que está acontecendo. A influência maçônica nos governos.
Os americanos que lutavam por sua liberdade nada mais eram do que colonos ingleses que foram enviados para explorar as riquezas daquele continente. O desejo por uma independência financeira e política teve forte influência maçônica. George Washington, que se tornou o primeiro presidente americano, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e muitos outros, os chamados pais fundadores, eram todos maçons. Porém, nunca seria possível as 13 colônias se emanciparem da Inglaterra sem a ajuda direta e influência dos maçons da Espanha e da França. O apoio dessas grandes potências maçônicas foi decisivo para que os maçons americanos conseguissem a sua independência. Começa aqui o movimento maçônico de forma mundial. Entenda, os Estados Unidos foi o primeiro grupo, ou o primeiro país a se emancipar. E foi guerra maçônica, guerra interna. Nós vamos ver lá na frente que os maçons não são unidos. Não tem uma unidade, uma vertente como a Igreja Católica. Os maçons, a gente estudando mais a fundo, compreendendo mais como funciona a maçonaria, são muito parecidos com os evangélicos. Vamos ver isso lá na frente. A maçonaria, ela é uma fraternidade, é uma confraria de pessoas que se unem e elas têm alguns fundamentos, sim, filantrópicos, de bondade, de estudo, de aprofundamento, mas vamos entender que isso é um bojo global. Por dentro dessa cebola, por dentro dessa laranja, tem um caldo aí mais grosso. E a maçonaria ela está envolvida em todas as revoluções, em todas as tentativas de proclamação de república ou, efetivamente, nas proclamações de república, em todas as independências dos séculos XVIII e XIX também. Então vamos compreender o quanto a maçonaria está envolvida nisso e o quanto ela se dilatou ao ponto de não controlar mais os seus próprios componentes. Vejamos a influência maçônica nos governos. Agora vamos para a França. Os principais orientadores do iluminismo são crença em um progresso infinito da ciência e da humanidade, empurrando para trás as trevas da ignorância, confiança na observação, na experiência, ou seja, laboratório, desejo da felicidade individual, preocupação com o novo sistema de educação para crianças, Rousseau e Madame Genlis, apologia da razão contra a fé e a revelação bíblica, luta contra a superstição da religião, especialmente a católica, apelo à tolerância contra o fanatismo da igreja e regeneração da sociedade. Olha, os ideais da Revolução Francesa está ali, liberdade, igualdade, fraternidade. Nós vamos compreender que essas situações que ocorreram na Revolução Francesa, elas são fomentadas pelo iluminismo, Illuminati, iluminismo, a revolução onde fizeram de tudo para que o homem pudesse sair de perto de Deus. Levaram aos governos a sofrerem revoltas do povo, revoltas, algumas até com certa razão, porque a monarquia desses países, principalmente Luís XVI, que foi decapitado após a tomada da Bastilha, a tomada do poder, e a sua esposa também. Então vamos compreender que essas tomadas de poderes, essas tomadas de governos, essas transformações de monarquia para república, essas transformações de governos, tem sempre a mão da maçonaria, sempre terá a mão da maçonaria. E o Brasil não é diferente. Vamos ver outra influência, aí vamos ver a influência na monarquia. Com receio de perder o trono e sem outra alternativa em face da exigência da corte, parlamento português, Dom João VI regressa a Lisboa, Portugal, em 26 de abril de 1821, deixando como príncipe herdeiro nomeado regente do Brasil pelo decreto de 22 de abril de 1821, o primogênito com então 21 anos de idade, Pedro Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Esses nomes eram miraculosamente enormes, não sei como é que eles mesmos não decoravam. O príncipe Dom Pedro, jovem voluntarioso, aqui permanece, não sozinho, pois logo viu-se envolvido por todos os lados de homens de bem, maçons, que constituíam a elite pensante econômica da época. Então, o Dom João VI veio com seus maçons, era maçom, deixou o filho aqui com 21 anos como príncipe regente, tutoriado por maçons, e nós vamos ver lá na frente que Dom Pedro vai ter que voltar a Portugal, porque seu pai não tem mais poder na corte de Lisboa, literalmente o Portugal agora é um parlamento tendo rei, como é a Inglaterra hoje, como é a Espanha hoje. Então Dom Pedro vai. Quando Dom Pedro vai, o que ele faz? Ele deixa Dom Pedro II, um menino, aqui para governar. Como é que foi a nossa independência? Vamos lá. A história da nossa independência está intimamente ligada à fundação do Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil é o centro de tudo que nós vamos começar a entender daqui para frente.
Obediência máter da maçonaria brasileira. Apesar do farto material documental existente, pouco se publica sobre o papel importante, decisivo e histórico que a maçonaria como instituição teve nos fatos que precipitaram a proclamação da independência. O Malhete Blogspot é a fonte que nós temos, ou seja, um blog maçom. A maioria das informações que eu estou te dando aqui vem de origem maçônica, não sou eu quem estou criando, está dentro dos anais da história da própria maçonaria no Brasil. O que mais nós temos aqui? A influência maçônica na proclamação da República do Brasil. Eu falei isso no vídeo anterior, disse isso no vídeo anterior, que tudo que foi feito aqui, a nossa independência, a nossa proclamação da República, os golpes, tudo tem a maçonaria por trás, de forma obscura, de forma direta ou indireta, e às vezes de forma se rachando ao meio, porque vamos ver os ritos que estão dentro do Brasil, quais são os movimentos que realmente estão no Brasil e no mundo. E aí vamos ver aspectos da proclamação da República: conflito maçônico e político entre José Bonifácio, patriarca da independência, que tutoriou Dom Pedro II depois, e Joaquim Gonçalves Ledo, líder maçônico no Rio de Janeiro. A abolição da escravatura, influência do movimento sulista maçom americano, ou seja, aquele movimento da proclamação, da libertação dos escravos nos Estados Unidos influenciou o Brasil, e o Brasil veio nessa mesma vibe dos Estados Unidos. Ala jesuíta católica, que era o poder do Vaticano no Brasil, e tem sede de poder até hoje, uma sede de poder tremendo, os jesuítas, e a ala militar, que a maioria dos maçons eram de rito escocês. Nós vamos ver a diferença disso. Nós estamos vendo aqui a implantação de um Estado republicano foi, sem dúvida, o fato histórico mais importante do nosso país, e teve como líderes idealizadores desse movimento maçons ilustres que hoje estão nos nossos livros de história, tais como Marechal Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, Rui Barbosa, Campos Salles, Quintino Bocaiúva, Prudente Moraes, Silva Jardim e muitos outros mais. Ou seja, a nossa história, ela está sendo orquestrada pela maçonaria desde o início. A história do Brasil nunca foi republicana, nunca foi democrática. A palavra república vem no sentido de ser público, não é público. São pessoas poderosas, maçons são gente que tem muito dinheiro. Pode ver uma coisa, cidades pequenas. As cidades pequenas, elas têm o quê? Rotary, Lions. O que elas têm? Loja maçônica. O que elas têm? Rosa Cruz. Ou seja, esses 4 pilares são os pilares que seguram as cidadezinhas. Elas comandam o prefeito, elas comandam câmaras municipais. Dessas cidades dão um salto para as capitais. E aí você vai para São Paulo, capital, Rio, capital, Belo Horizonte. Vai para essas capitais. Quem estão lá? Você vai ver que os nossos políticos, todos eles são maçons, com raras exceções. Todos eles devem alguma... Se eles não são maçons efetivos, se eles não são maçons praticantes, eles devem obediência à maçonaria. É interessante quando a gente vasculha a história do nosso país e pensa em proclamação da República, e pensa em independência do Brasil, e pensa nesses fatos tão bonitos, com hinos bonitos, né? Já podeis da pátria, ó, filhos, ver contente a mãe. Cara, balela! Quando você vê aí no salve o lindo pendão da esperança, nada disso foi verdadeiro. Tudo isso é um placebo, tudo isso é uma coisa meio lúdica para o povo brasileiro. E a gente, pior que repassa isso na escola como se fosse uma realidade. Tudo orquestrado por maçons, tudo orquestrado por gente poderosa, tudo orquestrado por gente que tem a caneta, que tem o poder de comandar. Você vê a proclamação da República, o povo não participou, foi um golpe de poucos militares. Já falei para vocês, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele ficou tão triste, se arrependeu tanto, porque era amigo pessoal de Pedro II, que com 2 anos ele abdicou e passou isso para outro marechal, Floriano Peixoto. Assim é construída a nossa história. A nossa história está sendo orquestrada por maçons há muitos anos, há muitas décadas, há muitos séculos. E por isso que estamos vivendo o que estamos vivendo hoje no Brasil. Nós vamos ver como a maçonaria hoje está atualmente no Brasil. Não existe uma única maçonaria brasileira. Há pelo menos 3 grandes vertentes maçônicas. Preste atenção nisso. Brasileiras em âmbito nacional. Os grandes orientes estaduais federais, ALGOB, Grande Oriente do Brasil. As grandes lojas estaduais confederadas, CMSB, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. E os grandes orientes autônomos ou independentes confederados, a COMAB, Confederação Maçônica do Brasil. Essas 3 vertentes nacionais são
organizações totalmente independentes entre si, mantendo apenas uma relação amistosa, às vezes nem isso, entre seus dirigentes. Não há um único líder que possa falar em nome da maçonaria brasileira. Nem mesmo os 3 líderes de cada uma das vertentes mencionadas têm total liberdade de se manifestar em assuntos não maçônicos, sem autorização de seus representantes estaduais, ou seja, os grãos-mestres. A fonte está aqui no esquadro, que é um site maçom. Ou seja, nós estamos vendo que nem a maçonaria tem um controle central. Eu disse que é como os evangélicos, né? Hoje tem a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, Congregacional, as comunidades, e não temos um governo central. Cada igreja faz o que quer, cada líder ensina como acha que tem que ensinar, cada um tem a sua forma. Por isso que nós temos vários ritos. Nós temos ritos diferenciados. Nós temos o rito escocês, que é o mais antigo, de 33 graus. Nós temos o rito de York, que é o rito americano. E nós temos o rito moderno, e esse é o mais perigoso. O rito moderno é o mais perigoso. Você lembra que eu falei para vocês no vídeo passado? Maçons que são ideológicos e maçons que são bruxos, porque o rito moderno abre justamente espaço para essa questão. Nós já temos essas guerras há muito tempo. Recomendo você, José Bonifácio, A Vida dos Grandes Brasileiros. Recomendo o livro, sim, porque tem que ler, brasileiro tem que ler, crente tem que ler, crente não pode ser obtuso, crente não pode ser ignorante. Capítulo 21, a maçonaria e o apostolado. Eu vou ler rapidamente aqui um pequeno trecho que eu separei. José Bonifácio consegue assim transformar o que pareceria um ato arrancado ao governo pela audácia da maçonaria numa iniciativa governamental e assumir o mais alto posto na organização de seus adversários. Está falando de dentro da maçonaria, tá? Adversários dentro da maçonaria. Mas mesmo como grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, não é possível controlar seus membros mais ativos, que não estão dispostos a ser simples colaboradores do governo, papel tido por ele como secundário. Vamos entender que a luta é uma luta interna dentro da maçonaria. Vocês acham que no nosso governo com o Bolsonaro, até mesmo anteriormente a Dilma, Lula, Fernando Henrique, não havia guerras entre eles? Há uma guerra entre eles, eles estão guerreando agora nesse exato momento. E nós precisamos estar firmes, entendendo o que está acontecendo com esse governo. Vamos entender quais são essas três grandes vertentes. Primeiro, o rito escocês. Está aqui, o rito escocês é o rito mais tradicional, é o rito ideológico. Eu chamo esse rito de rito ideológico. São os maçons tradicionais. Equivaleria para nós aqui os batistas tradicionais, os presbiterianos tradicionais, os assembleianos tradicionais, os metodistas congregacionais tradicionais. Aqueles que se mantêm no inário, que não têm palmas, que não tocam bateria. Então, o rito escocês seria equivalência para nós evangélicos à igreja tradicional, à igreja histórica. Então nós chamamos esses maçons de maçons ideológicos, que são pautados pelos seus ritos, pelos seus estudos, por fazer o bem, praticar a filantropia, estudar de forma profunda, buscar os mistérios, passagens, iniciações, passagens de graus. Então eles são bem mais ideológicos. Aí nós temos o rito de York, que é o rito americano, que influenciou muito o Brasil. O rito de York é o que está lotado de evangélico. É ele quem abre. O rito de York, o rito americano, é o que abre precedente. Ele é formado justamente pelo protestantismo. É por isso que nós temos no Brasil batistas, presbiterianos e assembleianos hoje em dia na maçonaria. E na maioria das vezes são no rito de York. E o terceiro rito é justamente o rito moderno, que tem a coruja como símbolo. Você está vendo a coruja como símbolo, que é o rito que não tem, digamos assim, uma doutrina fechada. E quem faz parte do rito maçom moderno pode buscar a bruxaria, pode buscar o esoterismo, pode buscar a nova era, pode buscar tudo, porque há uma liberdade nesse rito moderno. Vamos entender uma coisa? O maçom ideológico está aqui, os evangélicos e católicos no rito de York, e os bruxos e satanistas estão justamente no rito moderno. É disso que eu falei anteriormente. É isso que está, é assim que a nossa nação está funcionando. Esses grupos que estão tomando o poder, que tomaram o poder há mais de 20 anos, há mais de 30 anos. Nós temos que tomar cuidado. Olha aqui quem está. Olha os nossos políticos aqui. Aécio, Alckmin, o astronauta que o Bolsonaro tanto exalta, Sérgio Moro. E Michel Temer, que está dentro disso aqui há muito tempo. Nós vamos entender que nossos políticos devem à maçonaria. Os nossos políticos usaram a maçonaria, a verdade é essa. Os nossos políticos estão dando saltos
em escadas que a maçonaria construiu, porque a maçonaria tem um poder, a maçonaria tem um dinheiro, a maçonaria tem um juiz, tem um desembargador, tem um general, a maçonaria tem uns banqueiros, a maçonaria tem gerente geral de uma sucursal do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, a maçonaria tem os prefeitos, tem os governadores, então as pessoas que têm poder, dinheiro e caneta. A maçonaria tem grandes empresários da Odebrecht, da OAS, as indústrias, a maçonaria tem as montadoras, então vamos compreender que os políticos, eles são obrigados a beijar a mão da maçonaria. Só que a maçonaria não é o satanismo. Eu quero deixar bem claro, eu quero fazer essa separação. Antes que alguém venha no vídeo e diga, se você está dizendo que maçons são satanistas, não necessariamente. A não ser os do rito moderno. Esses maçons fazem parte do rito moderno justamente por não quererem estar obedecendo aos ritos tradicionais, esses sim, mas outros não, outros estão mantendo a sua linha de raciocínio e ideologia. Mas vamos compreender que os nossos políticos estão chafurdados, e pastores também, muitos pastores, eu não vou citar nomes aqui, mas muitos pastores estão dentro da maçonaria, muitos pastores que dizem que não são maçons, mas devem dinheiro à maçonaria, devem o poder à maçonaria, devem muita coisa à maçonaria. Agora olha bem o que está acontecendo. O vice de Bolsonaro, Mourão, conta com o apoio de irmãos maçons na eleição. Membro da maçonaria há 20 anos, general inclui a sua campanha visitas a templos do movimento e apresenta-se como fiador da candidatura do capitão reformado. É a Folha Press, do dia 13/10 de 2018. Ou seja, o nosso vice-presidente é maçom há mais de 20 anos. Chupa essa manga. O quadro político que nós estamos enfrentando é esse, porque nós temos agora a presidência e vamos para outra parte. O que nós temos mais? Nós temos aqui os nossos juízes, a nossa mais alta corte de justiça, o STF, o Superior Tribunal Federal de Justiça. Eles estão todos inclusos também. Quem não é maçom deve alguma coisa, deve a caneta, deve a indicação. Essa é uma das áreas mais complicadas. A OAB é uma autarquia que ninguém manda nela. Por quê? A OAB ela é a base da maçonaria no Brasil. A OAB é a base, pelo menos, de 2 ritos. O de York e o escocês. A maçonaria ela está comandando a OAB e a OAB é uma simbiose com a maçonaria. Por isso que ninguém consegue parar a OAB. Ninguém diz para a OAB o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. E o nosso Superior Tribunal de Justiça está aqui, ó, justamente nesses ritos. E há uns 3 ou 4 que estão no rito moderno, que é o rito da coruja, que é o rito da bruxaria, que é o rito dos bruxos. Isso é muito sério, precisamos orar para Deus quebrar isso no nosso meio. O rito moderno, ele traz toda essa gama de situações que estamos vivendo. E aí, encabeçado a isso tudo, temos Michel Temer. E a base do poder, e só colocamos alguns. Temos aí o Cunha, nós temos o atual presidente, todos do MDB, do Democratas, do PROS, do DEM, eles são... Botei alguns partidos, mas todos eles, Renan Calheiros, Gilmar Mendes, todos eles estão debaixo de um chapéu onde Michel Temer e outras pessoas fora do Brasil, que estão fora da nossa nação, têm comandado a nossa política. Por isso é necessário que oremos. Brevemente passei para você aqui até onde chegamos. O Brasil está em guerra, nós estamos em guerra nesse exato momento. E nós precisamos, no nome de Jesus, quebrar isso. Nós precisamos não só orar, mas decretar. Precisamos profetizar sobre o Brasil. Precisamos orar para que Deus faça justiça, não a minha nem a sua. Acabou a eleição, acabou o 3º turno. Quem está lá é Jair Bolsonaro. Não adianta você reclamar. Como se tivesse Temer, se tivesse, a gente tem que orar. Enquanto teve Dilma, eu orei. Enquanto teve Lula, eu orei. Enquanto teve Michel Temer, eu orei. Ou seja, eu nunca parei de orar. E certamente devemos continuar orando, clamando, pedindo a Deus, sara essa nação, Senhor. Precisamos. Enquanto nós dormirmos, enquanto nós brigamos, enquanto nós queremos fazer gracinhas, enquanto nós colocamos mensagens, desculpe, estúpidas, brigamos uns com os outros no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, os satanistas estão derramando sangue no solo do Brasil e pactuando cada vez mais pactos fortes para comandarem essa nação. Por isso nós devemos acordar. Acorda, povo de Deus. Acorda, povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Acorde, igreja. Porque precisamos sarar essa nação. E só faremos isso em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Que você entenda que as armas da nossa milícia não são carnais. São espirituais. Poderosas em Deus
para destruir as fortalezas, anulando nós os sofismas nas mentes das pessoas dessa nação. Graça, paz e prosperidade sejam com você, meus irmãos. Amém.